Boa noite, novamente. Meu nome é Jefferson Cardoso, fisioterapeuta. Estou aqui com vocês, mais uma vez, para um projeto de entrevistas denominado Diálogos sobre Fisioterapia Aquática, um bate-papo para quem gosta de levar seu paciente para a água. Opa! Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Eu quero dar um alô aos participantes que estão pela primeira vez aqui, meus alunos do grupo de pesquisa, aos diretores das universidades, faculdades, aos amigos profissionais desse Brasil, às associações, em especial a AFB e a ABFA, e aos entusiastas também da área, tá bom? No backstage, nós vamos ter a fisioterapeuta Carla Silva, organizando as perguntas e me auxiliando. Obrigado, Carla. Gostaria de dizer que eu e este próprio projeto de entrevista, nós não temos conflito de interesse algum. O convidado dessa noite será o fisioterapeuta Hildo Brando de Barros Ribeiro, de Campinas, formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em fisioterapia aquática e mestrado em educação pelo Centro Universitário Salesiano. Ele nos contará um pouco sobre sua trajetória na carreira, lembrar de alguns pontos específicos no momento em que ele quer fazer os atendimentos na água, e ele vai também apresentar uma sequência de manuseios e comentar sobre isso, né, dos seus diversos pacientes. Será, na verdade, uma viagem no tempo, nostálgica, de certa forma. Então, boa noite, Lebrando. Boa noite, Jefferson. Tá tudo certo? Como é que você vai? Tudo certo, graças a Deus, tudo jóia. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Carla. Para mim é um prazer aqui estar com vocês, ter essa oportunidade. Agradeço de coração essa oportunidade, o Diálogos, ele vem há bastante tempo aí cumprindo uma missão que causa para a gente uma honra muito grande, né, de também poder participar. Tendo visto que sempre acompanho, né, todos os colegas. Então, para mim, depois de todo esse tempo, ser convidado, né, e ter a oportunidade de falar um pouquinho, com muita humildade, né, porque hoje a fisioterapia aquática ela está num nível em ascensão muito grande. Nós tivemos aí esse último final de semana o Congresso Internacional de Fisioterapia Aquática, com vários palestrantes, workshops, dentre eles você, né, Jefferson? Então, é um orgulho. Legal. Lembrando, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, que o pessoal já está falando boa noite e dando as boas-vindas, eu gostaria de perguntar para você, você escolhe ir para Piracicaba para fazer o curso de fisioterapia, mas o que te levou a você procurar o curso de fisioterapia em Piracicaba? Você sempre morou em Campinas? Como é que foi? Bom, eu morei em várias cidades, mas da época de prestando vestibular, eu morava em Campinas e era nadador, né? Sempre eu competi, participei bastante, natação sempre no sangue, né? Na época em que eu estava prestando vestibular, eu era técnico de natação, auxiliar técnico de natação lá no Círculo Militar de Campinas. Naquela época, isso eu estou dizendo 1978, né? Então vamos ponderar o período, né, o ano, porque naquela época ainda a educação física não era regulamentada, né, ela foi somente em 98, e então eu tive o prazer, assim, de, geralmente, os atletas mais velhos, né, eram convidados a participar. E eu, numa competição, conversando com um amigo que estava fazendo fisioterapia, um amigo lá de Marília, e ele começou a falar tanto da fisioterapia e a gente ligado assim ao esporte, eu amei aquilo, né? Então eu fiquei muito empolgado. O fato de eu ter ido para Piracicaba é que eu queria sair, mudar um pouco. Já sabe como é que é jovem, né? Pelo menos naquela época, né? Eu queria sair de Campinas, queria ir para uma outra cidade. Eu prestei a UFSCar, fiquei lá por 2, né, para ser chamado, e prestei em Piracicaba na Unimep, também era uma concorrência muito boa, e havia a possibilidade de eu continuar também com a natação, porque eu precisava também, de certa forma, ter algum rendimento também, né? E foi isso, eu fui para Piracicaba e foi uma felicidade tremenda, eu amo aquela cidade, eu
eu permaneci por lá durante todo o curso, né? Muito bom. E aí você entra no curso lá na Metodista, você fala que você quer morar em outra cidade, mas Campinas e Piracicaba é muito próximo, né? Então, é um pulinho aí, quase, né? E aí, o que você lembra do seu curso, que você termina em 82, se eu não me engano, né? Foi. Então, e aí, o curso em si, ele já tinha alguma coisa com hidroterapia ou você descobre isso por causa da natação? Não, eu ouvi falar sobre piscina numa disciplina que era, vamos dizer assim, fundamentos da fisioterapia. Dentre eles, então, tinha lá cinésio, né? Cinesioterapia, termoterapia, todos os recursos terapêuticos, dentre eles a hidroterapia. E não especificamente o professor comentou sobre piscina. Mas na época na universidade não existia, pelo menos eu desconhecia na cidade, né, ou qualquer outra cidade assim naquele período, né? Eu era muito jovem também, né? Então, na universidade eu tive um apoio que eu comecei a buscar informação, né? Porque eu queria saber como que era essa hidroterapia, como é que era esse trabalho em piscina com pacientes, né, na reabilitação, particularmente em neurologia. E eu tive um professor, um colega maravilhoso, o professor Jorge, que permanece na Unimap até hoje. Posso falar aqui de gratidão, sempre que eu encontrei, eu disse a gratidão, que me indicou lá no Rio de Janeiro, na ABBR, na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, semelhante à ACD, né, um hospital clínica, que tinha residência, inclusive. E aí, nas férias da faculdade, eu fui para lá, em julho, fazer um estágio. Naquela época, a gente mandava carta, né? Era muito engraçado, ficava esperando, ansioso, ia no correio, né? E aí vinha o envelope aceitando. Então, lá eu fiquei 2 semanas. Nas 2 semanas, lá eles tinham piscina, tinham, inclusive, a parte de hidro, no caso, turbilhões, tinha o tanque de Hubbard, né? E lá eu pude ver um pouquinho, além do que no setor da neurologia, né, também, que fora, né, em solo, também o hospital, né, a parte de cirúrgicos, né, pacientes pós-cirúrgicos, de internação, e então foi nesse momento na faculdade que realmente eu tive essa descoberta lá da hidro, né. E interessante que, ao mesmo tempo, um dia antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo, que anteriormente eu fiquei sabendo de um curso de natação para deficientes. Para mim foi assim, eu falei, nossa, eu preciso fazer isso, né? Com a Maria Luísa Favaretto, fisioterapeuta brasileira, que na época trabalhava junto a outros brasileiros na Suíça, veio nas férias e veio dar esse curso. Não deu jeito, não teve outra. Basicamente, ela deu o Hello Week, né? O método Hello Week, a gente teve a oportunidade de conhecer isso em 1980, 81. E aí então você já estava na faculdade, estava ainda como estava no meio graduado. da faculdade, eu explorando. Aí, a partir desse curso, já me abriu, né, a cabeça, né, a visão sobre a hidro, achei muito legal a forma de abordagem, porque eu era muito acostumado, ensinei muita criança a nadar, beber, né? Além não só com a parte de atletas assim, mas tem muita aula assim para ensinar o processo pedagógico da natação, né? E eu nunca me esqueço um dia que a gente tinha uma escolinha no clube lá de base para ensinar a molecada a nadar, tal, mas tinha também aula para adultos que a gente fazia paralelo a isso, particularmente os pais, né? E naquele dia foi uma moça com sequela de poliomielite infantil, que na época, isso, final dos anos 70, ainda a gente convivia, né, bastante assim, né, com pacientes com sequela. E eu coloquei na água, Jefferson, eu não conseguia trabalhar com aquela mulher, eu não conseguia, ela desequilibrava dentro da água, ela tinha um membro mais acometido com o outro, né, o membro inferior, os dois eram, mas um era mais, e era um desequilíbrio dentro da água, que eu ficava perdido. Eu falei, gente, peraí, eu estou achando que eu estava sabendo de tudo, né? Que eu pego, eu ensino todo mundo, e saem nadando, vão aprendendo, né? E com aquela moça eu me surpreendi. Bom, isso, então, com aquele curso também, né? Ao mesmo tempo, com o curso eu pude
então, depois começar a refletir melhor o meu caminho aí para frente. Bom, terminei o curso da faculdade, terminei, eu estava num outro clube também como técnico ainda também em natação, equipe assim competitiva, a gente também tinha escola em natação. Aí eu já estava me preparando assim, aos poucos me desligar da natação e entrar de cabeça na fisioterapia, né? E foi o que aconteceu. Eu aos poucos, mas eu queria piscina. Como eu tinha muito contato aqui em Campinas, eu voltei para Campinas e comecei a atender devagarzinho numa academia uma criança paralisia cerebral, né? Tetraparética, espástica, né? Bem assim, bem difícil, né? E ali, para mim, também já foi um choque. Então, um processo de aprendizagem. Isso, então, era 83. Tá, né? legal. Legal. Aí você já tinha saído da faculdade. Já interessante. Também não dá para cobrar muito a universidade por você, pelo treinamento específico, uma disciplina específica, no começo dos anos 80, né? Então, isso é mais difícil. E é interessante a sua história porque você vai para a piscina porque você tem uma relação com a natação e porque teve uma oportunidade, e a minha é muito similar, porque eu fui nadador, era nadador, sou, mas eu era. E então, quando aparece o convite para eu, ao final do último semestre, quase se formando, para ir para uma academia, é porque eu tinha essa característica de ser nadador, mas a faculdade também aqui também não tinha nada sobre isso, não tinha visto nada, era só usar as características de natação mesmo para desbravar a piscina, né? Legal. E isso é muito bacana. E depois que você se forma, até o começo da década de 90, você, além de ir aprendendo com os seus pacientes, é óbvio que a gente aprende muito com os pacientes, e hoje você tem supervisão, né, de estágio, então hoje fica muito mais fácil. Agora, na época que a gente estava atuando, a gente tinha que aprender muito mais, descobrir com os pacientes. Então, nesses primeiros 10 anos de fisioterapia, além de alguns cursos que você fez, o quão importante é aprender com o paciente e se atualizar com ele? Exato. Bom, aí foi a imersão total, né, Jefferson? Eu comecei, então, com aquele paciente. Aos poucos, eu era visto, assim, pela natação, sabe? Nossa, o qual eu tenho uma amizade e um respeito com os amigos da educação física. Eu tenho filho fazendo educação física, né? Então, assim, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, né? Mantenho contato com esses colegas da época, né? E inclusive nadadores também. A gente tem grupo, enfim. Mas aí eu comecei, então, a recepcionar. A notícia vai correndo, né? Olha, a Debrani está trabalhando com uma criança assim, assim, assim. Aí vinha, boca a boca, começaram a vir mais pacientes. Até que um certo dia veio uma criança, isso mais ou menos em 1985, veio uma criança com paralisia cerebral e eu comecei a atender e assim, eu estava querendo saber aonde que eu encontrava literatura. Não existia internet, né? Não existia. Não, né? Não existia e eu não tinha literatura. Eu me baseava, eu fazia o quê? O que eu aprendi a teoria, lógico, os manuseios fora, vindo da faculdade e tal, e o que eu tinha a minha base em piscina, e tentava desenvolver o trabalho. Bom, nesse ano, de 85, eu recebi essa criança, e essa criança, a mãe falou assim, olha, ele fazia hidroterapia em São Paulo. Eu falei, o quê? Numa clínica, nossa, maravilhosa. Eu falei, peraí, me passa o nome. Bom, era a unidade hidroterápica, lá no Brooklyn. Quem é de São Paulo conhece bem, ali na Rua Geórgia. Essa clínica não tem mais, né? Eu perguntei e fui visitar essa clínica. Eu fui para São Paulo, peguei ônibus e fui para São Paulo conhecer, que não é possível. Eu preciso conhecer. Não, tem vários fisioterapeutas. Cheguei lá, uma equipe difícil, né? Nisso, quando eu fui... Perdão, só corrigindo. Eu liguei para lá. Depois, eles me informaram que haveria um curso lá no final de semana. Falei, não é possível. A vida está conspirando a favor, né? Eu falei assim, poxa, fui para São Paulo, final de semana, e passei
fazendo o curso. Lá, aí reforçou o Hello Week, só que aí eles já deram uma pitada, já vinha do Bobat, né? Era uma galera que já trabalhava, já tinha muito tempo de formado, então, que nem Dulce, Rita, Prisciliana, o Paulo, era uma turma que já tinha uma visão e uma formação muito boa, mais bem formado do que eu. E lá eu fiquei por 5 anos. O que aconteceu que no término do curso ela me convidou para trabalhar lá e eu acabei indo, ficando 3 vezes a semana e o restante aqui em Campinas, em uma correria, e abençoado foi aquilo, né? Para mim, foi uma aprendizagem, eu agradeço enormemente, né? E lá eu fiquei durante esses anos, fiquei de 86 até 1990, né? E aí, Campinas, aqui eu fui crescendo cada vez mais, número de pacientes, mais aí em academia. Aí depois, em 88, eu formei com a minha irmã, que era fonoaudióloga, aliás, uma excelente fonoaudióloga, né? A Regina. Nós formamos uma clínica em Campinas, e ainda eu, em 88, mas até 90 ainda eu permaneci em São Paulo ainda. Então, era aqui, era lá. Então, basicamente, década de 90, de 80, né, transcorreu dessa forma. Eu iniciei em 1990 já com uma bagagem legal. Eu tive uma oportunidade já também em 88, 89, ir na Unicamp fazer uma palestra, olha só, de natação para deficientes, na educação física. Era o Hello Week, né? Ele era um professor que foi meu professor na época do colégio e que ele era responsável pela natação. Eu fui lá palestrar para os alunos, foi muito legal, né? Poder compartilhar e aprender. E aí, a partir dos anos 90, a coisa começou a acelerar mais, né? Com os meus atendimentos. Eu fui fazer Bobat, né? Depois eu fui fazer, aí depois veio a primeira especialização em piscina terapêutica, na época na Unicid, né? Em São Paulo, né? Fomos lá, fiz, né, a especialização, que foi maravilhoso. Lá também nós tivemos, reforçou o BDRH, aí veio o Hello Week bem, assim, também, né, mais aprofundado, e como é uma pós-graduação, aprofundou-se mais também na fisiologia, nas propriedades físicas, né, e por aí vai, né. Tive um contato gigantesco com colegas que nós temos, né, até hoje, né, Jefferson, que é daquela época, então aí eu comecei a fazer o quê? Eu buscava trazer um olhar desse manuseio, né, que a gente desenvolve, né, quando se faz o Bobat, né, esses princípios, né, esse conceito, não é Bobat dentro da água, não, isso não existe. Eu fiz no Rio na época. Mas trazer o conceito, assim, né, de pontos-chave, né, de ponto-suporte, né, de facilitação, assim, de deixar adequado no ambiente da água, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante para as pessoas que estão assistindo, talvez as mais novas, que entendam que uma boa formação de cinesioterapia, uma adequada formação, uma boa formação, um bom manuseio, tanto para a criança quanto para o adulto, independente se é reumático, neurológico, pediátrico, ortopédico, adulto ou não, isso ajuda a você elaborar melhor a sua sequência de exercícios na água. E aí você tem que, óbvio, aí pular fora da casinha e estudar mais água. Se você vai bem preparado para a água, em solo, você vai dominar mais facilmente, óbvio, estudando o que tem que estudar para a água, que é uma outra escola, é um outro jeito, é um outro olhar, outra modalidade, entendeu? Mas assim, eu quero acreditar que assim, né? E é isso que você vai mostrar para a gente, né? Daqui a pouco, agora, você vai mostrar para a gente assim, o quanto que a sua visão de fora te guiou para a água. Ou eu estou errado? Exatamente, porque eu também atendia fora da piscina também, né?
não só fora como dentro, mas aí depois eu acabei ficando muito mais tempo na água, né? Só que eu Isso. percebia que o que eu fazia fora era uma coisa, lógico, com peso corporal, ação da gravidade, pressão atmosférica, né? Aí quando você entra para o ambiente da água, que é um ambiente extremamente instável. Então, na época, colegas aqui de Campinas, que eu assim tenho um respeito gigantesco, né? Que trabalham fortemente nessa área, que continuam trabalhando, naquela época havia muita preocupação assim, mas espera aí, como é que você vai colocar um cinético na água, né, com tamanha estabilidade? Eu falei, da mesma forma, eu falei assim, humildemente, da mesma forma que eu coloco em cima de uma bola, que uma base instável, eu tenho que ter manuseio, eu tenho que ter mão, tenho que ter percepção de movimento, As não pessoas que só não entendem, as pessoas que não sabem nada de água ficam assustadas, né? Assim, ficava nossa, assustado, você vai nossa, conseguir? você vai exacerbar tudo. Como é que você vai colocar um distônico Uhum. dentro da água? E eu coloquei, né? E eu tive a oportunidade de aprender também com os colegas de São Paulo, mas eu tive a oportunidade eu vivenciava muito essa percepção dos meus movimentos com relação ao paciente naquele ambiente, de forma Uhum. que ele pudesse produzir movimento, função, sabe? E de Uhum. forma que ele pudesse desenvolver funções dentro da água. O quê? Nadar? Sei. Se locomover de alguma forma, né? Aí vem Uhum. o Hello que você resgata o Hello que fazer as rotações longitudinais, fazer as mudanças de decúbito, né? As mudanças de postura. Então eu comecei a associar Legal. com a cabeça, não parava nisso aí. Então, ao que eu trouxe para você, que você já se antecipou agora, eu tenho, são alguns vídeos de pacientes antigos, né? O que eu guardo no coração e que... opa, perdão, peraí que eu... Só um minutinho. Toquei no lugar errado aqui. Aí. E que não vem com a intenção de estabelecer nenhum protocolo, nenhuma receita de bolo. Isso, aliás, a gente aprende cedo, né, na fisioterapia, né? Por favor, receita de bolo não. Protocolo é uma coisa, mas receitinha de bolo não. Né? É isso Então, aí. Então vamos para os seus 12 minutos de apresentação que você selecionou para a gente e vai nos presentear com o passado, com o olho lá no presente, aqui no presente e lá no futuro, porque os mais jovens talvez vão ter coisas, hoje está diferente, tanto o ensino como a própria forma do manuseio na água, né? Então vamos ver o que você traz aí, eu acho que é importante. Aqui nós temos uma criança atáxica, realizando uma atividade de trabalho respiratório, fazendo bolinha na água, mantendo alinhamento de cabeça, tronco, membros superiores e contato visual comigo. Aqui nós temos uma criança discinética, fazendo aí um controle de rotação longitudinal, com controle respiratório, buscando movimentação, um certo deslocamento. Eu a incentivo através do apoio lá na crista ilíaca da quadril, para que ela faça essa rotação longitudinal. Em seguida, a gente brinca um pouquinho fazendo uma rotação combinada aí com controle respiratório, ela se segurando em mim, de forma a incentivar e servir como estímulo proprioceptivo para ela, para ganhar um pouquinho de percepção do movimento, para que ela me acompanhe durante o movimento. Aqui uma paciente lesão medular nível torácico, paraplégica. A gente propõe um pouquinho de mobilidade, de tronco, de membros inferiores, uma certa adaptação nesses movimentos, aqui buscando trabalhar a rotação transversal, para buscar um pouco de autonomia, e também o trabalho de membros superiores, tronco, dentro do possível, buscando também equilíbrio e segurança dentro da água. Ela realizando sozinha. E aqui a gente repete várias vezes. Eu poderia também estar me deslocando para trás para usar um pouquinho da água, né, empurrando essa paciente. Aqui eu usei o flutuador para ela experimentar o qual ela queria fazer sozinha. Então eu falei, olha,
Vamos tentar com flutuador aí, mas vocês verão logo em seguida que ela consegue depois ter um domínio autônomo desse movimento. Aqui ela já adquirindo um pouco mais de segurança. Essa questão da flutuabilidade, né, de membros inferiores é grande, dá uma sensação para ela de muito desequilíbrio. Ela tem a impressão que a cabeça vai afundar e ela vai afundar dentro da água. Isso ela mantendo um pouquinho então de flexão de pescoço, ela consegue melhorar um pouco essa flutuabilidade e favorecer o deslocamento dentro da água. Aqui a rotação longitudinal com a minha ajuda e o apoio em seguida. Aqui ela já realizando, olha, o deslocamento independente, autônoma, que isso para eles é uma maravilha, essa autonomia, à medida que é uma pessoa que permaneceu sempre em cadeira de rodas, né? Também esse contato manual, contato visual, o comando verbal adequado, é sempre importante. Ela vai buscar então o deslocamento decúbito ventral. Também a mesma sensação de que ela parece que a cabeça dela vai afundar. Vocês veem que o quadril sobe bastante, né? Flutua muito mais do que a região superior de tronco e cabeça. Um pouco de imersão, estimulando a expiração durante a imersão. Vocês sabem que quanto maior a imersão, maior a pressão hidrostática. Então é interessante esse tipo de atividade. Aqui nós temos uma criança com síndrome de Down realizando uma pequena atividade na piscina, onde a gente lúdica, de uma certa forma fazendo uma adaptação ainda ao meio líquido, onde eu a posiciono na minha coxa, dou o apoio adequado. Em seguida ela brinca, subiu já a prancha, a gente se desloca um pouco, estimulando um pouco mais a extensão de tronco, quadril, trazendo pela posição sentada. Poderia trazê-la também para uma parte rasa, que ela poderia se deslocar em pé também, com os pés no chão, a base fixa na água, né? Temos aqui também essa instabilidade. Eu gosto muito de trabalhar essa instabilidade dentro da água e estimular as reações da criança. Isso é muito importante, né? Aqui favorecendo bem a flexão de tronco, trabalho do abdômen, a dorsiflexão e fazendo, de certa forma, um deslocamento para que ela favoreça o controle de tronco, cabeça e membros. Aqui um pouquinho de contato um mais proximal, o outro mais distal, né, promovendo um pouco de estabilidade, dissociação de cinturas e buscando a reação dela. Poderia usar alguma bola para ela ir buscar, algum brinquedo para ela ir buscar, retornar à posição. Aqui nós temos uma criança diparética, já com bom controle de movimento, né, de deslocamento dentro da água, com os membros superiores, procurando movimentar seus membros inferiores, deslocar em posição supina, depois fazendo aí uma rotação longitudinal com controle respiratório. Em seguida ela faz uma respiração frontal, segue em prono, roda novamente para decúbito para supino e fica em pé, fazendo então uma rotação combinada. Aqui nós temos uma criança, ao qual vocês devem ter percebido que anteriormente eu ocultei os rostos, né, dos pacientes. No caso dessa criança foi permitido e os pais estarão logo ao final desse programa, estarão presentes. E é muito bacana, dá para a gente perceber todo um processo, um trabalho dentro da piscina, uma sequência. Logicamente, ressaltando que eu não quero estabelecer alguma regra de sequência, apenas demonstrar um pouco as possibilidades de uma criança dessa, mielo, torácica, região torácica, e desenvolvendo um trabalho, né, uma possibilidade de função bem legal dentro da água. Criança que não tinha 4 anos, 3 anos, 7 meses. Eu gosto sempre de manter um contato visual, de estabelecer uma comunicação dentro do possível da criança, né? Ou comunicação verbal, ou visual, ou
no toque, né? Porque eu entendo que a forma como a gente sustenta o seu paciente dentro da água, olha aí, eu já começo a promover, enquanto eu converso com ela, promover algumas mudanças, alguns deslocamentos dentro da água. Agora, com apoio cervical, na lâmina da água, mobilizando, ela experimentando a flutuabilidade. Agora, aos poucos, a gente começa a mobilizar membro superior, cintura escapular, tronco, aos poucos, muito cuidado. Dando sequência, né? Trocando outro membro, buscando essa mobilização. Aí chega um momento que a alcinha do maiô dela escapa, ela pede para arrumar. Ela tem que arrumar o maiôzinho, deixar tudo em ordem e continua a atividade. Vamos embora. Olha lá. Aqui a gente já tem um pouquinho mais de amplitude de movimento, não é? Muito com calma. Faz um membro, faz o outro, vai mobilizando o ombro, tronco. Olha lá, a lâmina da água, né? Dando sequência agora, fazendo o apoio nos dois membros superiores. Muito cuidado, mobilizando ombro, cintura escapular, né? Tronco, a lâmina d'água, mantendo contato visual, conversando, possibilitando então um alongamento, mobilidade torácica. Aqui ela é uma posição sentada, a gente vai procurando desequilibrar um pouquinho, né? Lá. Transferindo o peso para um lado, para o outro, esperando ela ter a resposta, né? A alteração do equilíbrio nessa posição sentada. Aí aos poucos a gente vai se distanciando, apoiando pelo quadril, né? E aí se deslocando ela no sentido cranial e aproveitando a água que irá facilitar a flexão de tronco, né? Segue agora o deslocamento na superfície da água, na lâmina da água, ela fazendo aí o aviãozinho, né? Meu membro superior direito apoiado na região do quadril, esquerdo nas mãozinhas dela, procurando simetria, um bom posicionamento, extensão de tronco, e aí ela realizando a respiração, fazendo expiração, soltando bolinha na água. Nisso eu aproveito, vou trocando as posições, mudo de decúbito, mudo de posição minhas mãos, passo a ficar mais caudal, mais em direção aos pés, mais distante da cabeça, faço aí uma rotação longitudinal, e aí ela engole um pouquinho de água e a gente brinca, se diverte um pouco para que passe pela essa situação, né? Aqui vamos fazer uma brincadeirinha de imersão. Algumas crianças gostam, outras não, outras têm dificuldade, somente dificuldade respiratória, né? Mas torna-se uma brincadeira de forma lúdica, agradável. Aqui é o momento em que ela experimenta ficar sozinha, não com o intuito de ensinar a nadar, mas para ela experimentar estar sozinha, flutuar, se mantendo. Criança que fica muito tempo em cadeira, né? Cadeira de rodas, a cadeirinha. Então é bem interessante experimentar essa sensação de liberdade. Também dorsal, ela experimenta ficar flutuando sozinha, independente, aí tentando buscar a posição, fazer a rotação transversal. E aí aos pouquinhos ela vai, ela tenta e ela consegue. Aí mostra. Agora chegou a hora de brincar de tubarão. E ela se segura em mim, mantendo a segurança, confiança. E aí a gente sai juntos da água. Aí eu começo a procurar. Ué, alguém sabe onde é que está a Isa? Ué, cadê ela? Tô aqui, tô aqui. É divertido. Aqui eu retomo de novo o tubarão, comigo nas costas. E aí a gente faz aí um movimento de rotação combinando aí juntos, né? Em apneia,
Olha lá. Aí é um momento de descontração, olha lá. Isso é muito importante. Está havendo uma empatia, né? A interação. Encerrando, eu gosto muito dessa frase a respeito da humanização, que é um processo de construção gradual realizado através do compartilhamento de conhecimentos e de sentimentos. Nesse contexto, humanizar é ter uma predisposição para contribuir o sentimento e o conhecimento com o outro de forma ética, individualmente e independente, reconhecendo os limites seus e o dele, compondo uma empatia entre indivíduos, possibilitando troca de informações. Agradeço de coração a participação de todos, a presença de todos e a minha participação aqui nesse espaço tão ético, tão bacana. Troca de informações, de conhecimento, não é? Aqui eu deixo meu contato e fico à disposição de vocês. Um grande abraço, sejam felizes. Saúde! Nós não contamos. Eu ia fazer algumas perguntas para vocês, mas por causa do tempo e por causa do que vocês prolongam um pouco aí, do que a gente combinou, e eu quero contar para as pessoas ainda que estão aqui na sala que, se vocês perceberam, a última garota, ela, acho que se chama Isabela, não é? Exatamente. A Isabela não estava com o rosto, ele não cobriu o rosto dela, não protegeu o rosto dela, e ele não contou isso para vocês, porque a Isabela autorizou a que ele usasse. E a Isabela e o pai dela estão aqui na sala presentes, e eles vão fazer parte desse bate-papo agora para mostrar a importância que foi para a Isabela ter começado na piscina. Então, prazer, Isabela. E pai da Isabela, tá aí a Isabela. Deixa eu arrumar aqui a Isabela então aqui. Aí. Luísa! Oi, pessoal. Tudo bem? Macir! Ai, que legal, gente. Você vê que aquele toquinho mudou um pouco, né? Nossa! Eu também, viu? Eu também, né? Eu quero ver ele manusear ela dentro da piscina agora, daquele jeito. Isabela, tudo bem com você, Isabela? Boa noite. Tudo bem, Jé. Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bom. E aí você cresceu, se tornou uma moçona e fez faculdade. E conta isso pra gente. Eu tô com 25 anos e fiz administração de empresas. Que legal. Aí em Campinas? Aí em Campinas? Sim, sim. Tudo aqui em Campinas. Ela acabou o ano passado, o ano retrasado, né? Antes da pandemia. Deu sorte ainda. Porque legal. Foi um pouco mais difícil. Legal. E você pretende seguir a carreira aí administrativa? Sim. É isso aí. Bacana. E você faz fisioterapia ainda ou parou? Ou acho que fisioterapia... fisioterapia não serve nada, não. Não, eu faço até hoje. Faz até hoje. Faz. E vai para a água? No momento, não, mas eu tô querendo voltar aos poucos. É que hoje, Jefferson, a gente tem uma dificuldade que acontece. A Isa é cadeirante. Tirá-la da cadeira, colocar na piscina e depois tirar da piscina e voltar na cadeira, ela já é mais pesada, né? Naquela época lá era um pouquinho de gente, né? Não pesava nem quantos quilos? 10 quilos? Deu 15? Nossa, né? 3,5 eram 10 quilinhos. É muito dentro da água, então, né? Ficava mais levinho. Hoje, já assim, tirá-la da cadeira, colocar na piscina, você já precisa de elevador, de guincho, já é um processo um pouco mais difícil. Por conta dessa restrição e, às vezes, de você não ter todas as academias adaptadas suficientemente para isso, fica um pouco mais difícil dela fazer essa atividade dentro da água, né? Mas ela adora. É uma coisa que traz bastante liberdade. Melhora a coordenação dela, equilíbrio. Se você mergulhar, não vai morrer afogada. Respiração é craque. Já, muito. Já tomou muita água já, né? Esse pouquinho de água aí. Um pouquinho a mais. Eu dei vários caldos nela, viu? Muito legal. E você sabe que lá eu faço esse programa, essas entrevistas desde julho ou agosto do ano passado, vai fazer um ano agora. E lá pela quarta entrevista,
a gente entrevistou a Clara, fisioterapeuta do interior da Paraíba, e ela estava falando de uma paciente, de uma doença específica, rara, e a paciente blogueirinha falou assim, não, vou entrar ao vivo. Eu falei assim, olha, Clara, conversa com a mãe da menina, tá? Eu não gostaria que a menina aparecesse sozinha, não. Senão, eu vou falar com a mãe. Aí eu entrou, como vocês dois estão entrando, entrou com a mãe, entrou a menina, já falar da importância. A menina chegou até o Congresso Nacional para se movimentar, para conseguir a medicação dela, que o SUS pagasse a medicação. E foi uma coisa muito legal, porque ela entrou ao vivo. Então, você é a segunda que está entrando ao vivo acompanhada do pai aí. E isso é muito importante para que as pessoas saibam que o fisioterapeuta ele acaba tentando transformar a vida das pessoas desde recém-nascido, e aí essa pessoa evolui, cresce, e se torna uma pessoa adulta, se forma, né? E aí poder ter esses laços. Isso, acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que a coisa ela começa realmente lá atrás, e o vínculo do fisioterapeuta com o paciente é uma coisa muito importante. E você acaba levando isso para o resto da vida, né? Porque foram vários anos cuidando. Aqui, a fisioterapeuta dela que cuida no solo, trata dela há 25 anos. É a mesma fisioterapeuta. Então, praticamente, é uma vida, né? É uma vida que você convive ali 2, 3 vezes por semana com a pessoa. Então, é bem legal. Acaba fazendo parte da família. Eu gostaria de ponderar, fazendo viu, Moacir? Lembrar da Eliane. É verdade. A mãe da Isabela, esposa do Moacir, é uma fonoaudióloga de excelência. Infelizmente, ela não pôde participar agora aqui, que ela deve estar se corroendo de vontade. Ela está fazendo uma live. Ela está fazendo uma live no Instagram, porque ela é incrível, né? E ela falou, eu falei, ai, Eliane, que pena, mas então depois ela vai assistir aqui, né? Então eu gostaria O coração dela está dividido, viu? Imagina. Isso que é gostoso, né? A gente... isso que eu falei de humanização, vocês me perdoem que eu mantive a tela aberta do PowerPoint, a imagem, e baixei o volume, fiquei só eu conversando aqui, né? Mas isso que é bacana dessa humanização. As pessoas, nós somos aí o que somos, né? Devemos conviver e a vida segue em frente, segue os nossos caminhos, isso que é gostoso. E, assim, eu tenho um apreço muito grande pelas profissionais que trabalham com a Isabela, eu as conheço, tá? Não vou ficar citando nomes para não faltar aqui com alguma, né? Mas, assim, que eu sei que fazem há tanto tempo, tanto trabalho, e assim, eu as respeito enormemente e sei o quanto nós somos, né? E a Isabela, os pais, né, são gratos também, né? E elas também, gratas de oportunidade, né, de trabalhar. E você sabe que uma coisa que é bastante interessante, que a gente, ao longo da nossa trajetória toda aí, a gente vê uma diferença entre a fisioterapia aquática e a fisioterapia de solo de uma maneira muito grande. Porque, assim, enquanto a de solo ajuda ela com os encurtamentos, né, com a parte de alongamento que ela precisa, a fisioterapia aquática traz para ela alguns outros movimentos de equilíbrio que ela não tem normalmente no solo. E uma coisa importante, que é assim, como ela é cadeirante, na hora que ela está se movimentando na água, a parte intestinal funciona. Ela acaba tendo um ganho nesse sentido, que é um ganho indireto praticamente, né? Ele não é esse o objetivo da terapia, mas ele acaba beneficiando, ajudando no equilíbrio e numa série de coisas que ajuda a trazer estabilidade dela como pessoa, eu acho. É legal. E você sabe que isso, o senhor mencionou, faz parte até, inclusive, de uma pergunta do Rosivaldo Rabelo. Ele fez uma pergunta aqui, eu vou deixar, quando eu incluir a Carlinha aqui na nossa conversa, que da importância de combinar as duas terapias, né? Nós discutimos no Congresso agora algumas coisas sobre isso, de tentar ver se é possível a combinação, né, das duas coisas. Seria muito
Isso que o senhor falou, eu acho que todos os fisioterapeutas que trabalham com água deveriam ouvir. E todas as pessoas que trabalham com solo deveriam repensar, né? Assim, olha, tem coisas que lá na água talvez seu paciente vai evoluir vai evoluir diferente. E tem coisas aqui em solo que são coisas mais importantes e são coisas que fluem melhor. Então, eu acho que essa mensagem do senhor aqui ele vai bem de encontro a quem ainda fica achando que o tratamento sozinho, isolado, possa ser viável, né? Para nós, assim, ao longo da nossa trajetória, é muito evidente que a gente vê que as terapias, elas se complementam de uma maneira muito eficiente, entendeu? E cada um com o seu propósito, cada um com o seu objetivo. Isso. E eu acho que o ganho realmente é da paciente. Entendeu? É que nem, por exemplo, você tem lá a ecoterapia, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que quando você olha para o paciente, o desenvolvimento do paciente, é ele que vai dizer para você se aquilo é bom ou é ruim. No caso específico da Isabela, foi uma coisa muito boa para a vida dela mesmo. Houve uma complementação muito grande entre as duas modalidades. Muito bem. Isabela, muito obrigada pela participação, a sua e do seu pai. Muito bom vocês darem uma aula de fisioterapia para a gente, né? E é bom que as pessoas, como o vídeo vai ficar no YouTube, então que as pessoas possam ouvir, né? E eu acho que os profissionais mais novos, os alunos estão precisando, as faculdades estão precisando ensinar melhor esses alunos a ouvirem mais os pais, os pacientes, os acompanhantes, e outra, entender uma coisa que não é na primeira avaliação que o paciente vai contar tudo. É durante a terapia, é durante um mês, depois ganha confiança. Então, as pessoas querem fazer, já da primeira avaliação, já traçar todo o plano estratégico para o ano inteiro, né? Para as 12 sessões, para 20 sessões. Eu acho que o plano estratégico ele vai acontecendo ao longo do desenvolvimento das terapias. Às vezes você pensa em chegar em um determinado lugar e ao longo da terapia você muda completamente porque a resposta dela é mais eficiente, às vezes, para uma determinada maneira do que para outra. Exatamente. Tá bom. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de tê-los aqui, de vocês mandarem muito bem. E feliz que agora nós temos uma graduada aí ela vai ter que ver se a administração vem até ela ou ela vai correr atrás da administração. Estou querendo aposentar, ver se ela vai trabalhar. Não, vai trabalhar 30 anos. Não, senhora. Não. Vai trabalhar 25 anos. Não, que isso? Quer moleza? Valeu, viu? Luísa, um beijo. Agradecemos muito a oportunidade. Abraço, Macir. Abraço para Eliane. Um abraço, Macir. Obrigado. Tchau. Deixa eu adicionar a Carlinha aqui. Carla, é isso aí. Eu sempre achei que eu ainda falei no começo da sessão, né, da nossa conversa. Os pacientes ensinam bastante coisas para a gente, cara. Ainda mais quando a gente não tinha muita literatura, não tinha muito professor ensinando para a gente. A faculdade às vezes não preparou a gente. Aí a gente tem que ir atrás do paciente mesmo e tentativa e erro para a gente conseguir entender, né, as coisas. Mas, oi, Debrando, deixa eu voltar um pouco para você, assim, ó. É óbvio que o manuseio é de extrema importância e tem uma relação muito importante na nossa profissão, em geral. Como a água não tem ponto fixo, e a gente tem esse problema de querer dar pontos fixos, e aí o fisioterapeuta tem que entender o que é ponto fixo e o que não é ponto fixo, e entender a altura da lâmina d'água. É óbvio que você vou trabalhar, e tem algumas vezes vou dar ponto fixo, que é a minha coxa, que é o meu tronco, que é o meu braço. E você não acha que facilitaria as pessoas
terem a lâmina d'água na altura do processo tifoide, independente da pessoa, mas óbvio que isso depende do tamanho da piscina. Porque se não tem tu, vai ter que ter tu mesmo. Mas aí, assim, se eu for muito teórico, eu vou chegar e colocar você na parede e dizer o seguinte: olha, eu não tenho ponto fixo. Você está dando muito ponto fixo e ela precisa de liberdade. E essa liberdade vem com a altura da própria lâmina. Sim. Mas aí, se eu for mais romântico, eu vou dizer o seguinte: não, você está certo, você proporcionou, como você proporcionou, a qualidade de vida para as pessoas, independente de não haver ponto fixo e de não haver altura adequada para o atendimento. O que você acha dessa minha construção aqui que eu falei para você? Não, perfeito. Eu quis mostrar para vocês esse trabalho sem ponto fixo, sem trabalhar, na realidade, em processo tifoide, pé no chão ou em pé, usando um tablado, alguma coisa assim. Né? Eu gostaria de mostrar um pouco mais essa manuseio do contato você com o paciente direto e essas manobras estimulando associação cintura, as rotações, né? Buscando um pouco mais de controle dentro da água, usando os efeitos hidrodinâmicos da água, mas, logicamente, tem situações em que a gente coloca o paciente em pé, ele faz atividade em pé, ele faz uma atividade sentado, ele faz um ponto fixo mesmo, né? Mas é que eu gosto muito dessa instabilidade, eu gosto de trabalhar na instabilidade, eu gosto um pouco, talvez, de exacerbar um pouco esses estímulos sensoriais, né? Na instabilidade. Então, foi isso que eu tentei mostrar um pouco, pensando no quê? Na autonomia dentro da água, quer dizer, dentro do possível, do deslocamento dele dentro da água, de um controle dentro da água, pensando até um pouco lá do Helwig, né? De ter assim, um processo, vamos dizer assim, pedagógico de se deslocar, não é nadar, né? De se deslocar na água, se manter na água, né? Então, nesse sentido que eu tentei me contextualizar um pouco esses pacientes. Não tem problema, eu só estou trazendo à mesa algo que eu discutiria e que tento, quando eu converso, dou a aula, converso com os meus alunos, entendo os pacientes, e por isso até mesmo que eu construí, quando eu idealizei a piscina do hospital, uma piscina para criança, né? Bom, mas o outro ponto que eu queria falar para você, e eu só vou falar 2 pontos, esse do ponto fixo e do não ponto fixo, e da altura da lâmina d'água, e um segundo que eu quero colocar para você, que é o seguinte, que quando você fala o contato visual, esse contato visual dentro do conceito Helwig é extremamente importante, porque você tem que passar para o segundo passo, que é o desprendimento. E quando você coloca a criança nas costas, quer dizer que você já está começando o desprendimento, você vai fazer isso sozinho. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Ter contato visual, principalmente com as crianças e a neuropediatria, os pacientes da neuropediatria, porque, na verdade, você vai avançar para não contato visual, porque ele vai ter autonomia respiratória e vai ter autonomia para lidar com as situações de equilíbrio, de flutuação. Perfeito. E uma outra coisa que é importante é a colocação, e eu acho que hoje você não faria isso, colocação das boias. Porque a boia, de uma certa forma, ela altera toda a dinâmica corporal, e alterando a dinâmica corporal, quando a criança se vê sem a boia, ela vai ficar dependente daquele controle que ela não foi treinada. Sim. Então, tanto o desprendimento, que é ponto 2, quanto a boia, são coisas que são importantes e relevantes. Mas eu quero levar que em década de 80 para a década de 90, a gente não tinha essa concepção teórica, que eu estou teorizando aqui com você e com as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir, para saber que eu estou pontuando isso aqui e que a gente precisa chegar num termo mais atual sobre esse assunto, né? O que você acha? Isso. Eu acho assim, o flutuador, como eu venho da natação, eu nunca trabalhei com flutuador. Meus filhos aprendem a nadar sem flutuador, desde bebê. Então,
O flutuador, ele vem quando você... Naquela situação aí que eu coloquei no caso da Isabela, era para se desprender um pouco de mim mesmo, né? Aí fui radical. E ela experimentar um pouco... Às vezes eu coloco o flutuador porque também um pouco para os pais poderem levar para a piscina e entender um pouquinho essa dinâmica do equilíbrio dentro da água, eles poderem também se desprender, porque como uma forma de recreação, não tanto um processo pedagógico da natação, de aprendizagem, de se deslocar, de ter o controle independente dentro da água, né? Ter esse total desprendimento. Então, ele ali, porque assim, ele não pode ser usado constantemente, tanto que você viu que a gente não usou o tempo, só usou aquele momento, né? Com essa intenção dela desprender um pouco mesmo, dela sentir e ela fazer um pouco sozinha. Porque eu prefiro, depois você ver nos outros, a gente prefere trabalhar mesmo com a total autonomia. Agora, não são todos os pacientes que conseguem, né, essa autonomia. Por exemplo, aquele outro garoto de cinético lá atrás, lá no comecinho que eu mostrei, se eu soltá-lo, ele faz todas, ele faz rotação longitudinal, faz transversal, mas ele não consegue se manter em cima da água, na lâmina da água. Ele vai para o fundo. E nem com flutuador. Mesmo com flutuador, aliás, eu alerto também esse uso de flutuador, isso já vem não para as nossas crianças, mas para qualquer criança, porque eu nunca esqueço, eu vou contar uma coisa assim, um caso que aconteceu comigo. Você sabe, você também tem seus casos, né? Suas histórias, né? Um dia, eu na piscina, o paciente final de tarde, eu tive um intervalo antes e eu ia atender uma criança paralisia cerebral, hemiparética e tal, mas deambulava, maravilha. Tudo bem, de 7 anos, bonitinha, assim, com autonomia e tal, né? Eu chego na piscina, eles nunca foram autorizados a entrar no ambiente da piscina sem eu estar presente. Naquele dia, a mãe resolveu entrar na piscina. E ela comprou um flutuador. Ela comprou um flutuador e colocou no garoto. Ela colocou no garoto, que no caso era aquele colete Ascot, sabe? Aquele colete. Você põe aqui no peito. Né? Então foi para os Estados Unidos, trouxe e achou que colocou. Quando eu chego, ela dentro d'água com ele rindo, mas ele rindo. Ele dava gargalhada, e ela sem graça. Aí deu. Você acredita? Eu pus ele fez assim, ó. Ele estava aqui, ó, e fez assim, ó, puf, e não voltou mais. Eu falei, nossa. Então, flutuador não dá uma sensação de independência e não dá, né? Então, esse foi uma situação. Eu falei, nossa, nunca mais faça isso. Né? Aprendeu por um caminho pior, mais duro, né? Então, eu concordo com você nesse sentido mesmo do desprendimento sem uso de flutuador, né? Legal. A Carla, acho que tem boa noite, Carla, bem-vinda. Parece que temos uma pergunta aí. Boa noite a todos, boa noite, Delbrando. Boa noite, temos uma pergunta, sim, do Rosivaldo Rabelo. Ele pergunta, professor, na faculdade eu ouço muito que o paciente deve flutuar entre a fisioterapia aquática e em solo. Tem como atender o paciente unicamente na água ou necessariamente atender em solo e água? Na água, necessariamente atender em solo e água. Olha, nós vivemos no solo, né? Sobre a pressão atmosférica, sobre a ação da gravidade. Então, mesmo em posturas mais baixas, até o sentado, você vai trabalhar pacientes tentar sustentar até ficar em pé. Lembrando do processo de desenvolvimento neuropsicomotor, as etapas do desenvolvimento, né? Então, eu penso que deve-se trabalhar fora. Algumas situações, por exemplo, eu tive muitas crianças miopáticas, né? Particularmente do Duchenne. Então, chegava em estágio, porque a gente só conseguia trabalhar mesmo em piscina, algum ganho. Fora, era em termos de mobilidade, né? De trabalho respiratório, tentar preservar um pouco de força muscular e, principalmente, o prazer, a alegria de estar fazendo algo gostoso, prazeroso, que é a piscina.
né, de função. O prazer, a alegria é uma função. Nós precisamos ser felizes, né? A gente precisa ser feliz. Então, eu penso que é uma função, o bem-estar, né? Então, eu penso, respondendo, alguns casos, sim, a gente pode trabalhar somente na piscina, mas geralmente são em ambos, né? Em solo e em piscina. E aí a gente tenta coordenar isso, né? Eu, por exemplo, tive muitos pacientes que eu atendi em solo e atendi em piscina, ou então com outros colegas, né? Agora, o importante também, quando você tem com outros colegas, é ter um diálogo, né, com os colegas, um respeito mútuo entre os colegas, o que o colega faz, tendo como a mola propulsora disso a família, que a família faz a interface entre os terapeutas, né? Então, tudo das aquisições que eles vão tendo dentro da piscina é importante, porque isso traz uma motivação para a criança também desenvolver fora, e às vezes alguma dica, né, para que o colega também possa desenvolver algo semelhante, mas no ambiente Trabalhar em conjunto, né? Trabalhar em conjunto. E neuro é impossível. Por exemplo, eu sempre trabalhei na clínica, nós tínhamos fono, né, a fono, a TO, a psico. Então, não tem como você olhar fragmentado, aquele olhar cartesiano, né, Jefferson? É olhar como um todo, né, um olhar holístico, né, como um todo. Então, se a criança ela não consegue fazer aquilo, mas como ela faz, né? Quais são os outros aspectos que ela está evoluindo? Ela consegue desenvolver melhor na piscina? Maravilha! Ótimo! Isso para a família e para a criança é ótimo. Você já pensou você ter um filho, quem é pai, mãe, que sabe, ter um filho com atraso no desenvolvimento, com dificuldade desde o nascimento, né? Não acompanhando o processo, teoricamente é dito, normal, né, de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é muito gostoso, é prazeroso você ver a alegria. Não importa se é na piscina, se é em solo, mas nós precisamos também desenvolver essa alegria em estar fazendo também, né? Então, pode ser tanto na piscina como em solo, mas aí tem que ter critério no caso, como eu disse, eu dei um exemplo do Shane. Tive alguns pacientes, às vezes alguns pacientes mais complicados, assim, e que você tem aqui, que em solo não está tendo muito ganho, então vamos para a piscina, vamos investir mais na piscina, né? Não sei se eu... Muito bom. Eu só queria complementar para o Rosevaldo, que já até agradeceu aqui também, né? O Rosevaldo já agradeceu. Obrigado, Rosevaldo. Obrigado. O seguinte, que importa muito, eu acho que para tomar essa decisão, é a boa avaliação. A avaliação que você faz e a situação que o paciente se encontra, entendeu? As variáveis que você está medindo, os objetivos que você quer traçar, o que você pensa. A água tem vantagens para certas coisas, a água tem desvantagens para outras coisas. Então, vou te dar um exemplo. Para um pós-operatório de ligamento cruzado anterior, nos primeiros dias, andar na água é muito melhor do que você andar com 10 dias de pós-operatório para ir ao ambulatório, que é o mais comum. Mas na água é muito mais fácil. Muito. E o ganho e as vantagens iniciais são muito maiores, porque eu vou conseguir fazer descarga de peso que, pelo menos mesmo que aparente, coisa que em solo eu não vou conseguir fazer. Por exemplo, uma pessoa de muito mais idade que apresenta osteoporose já avançada e que quer fazer exercício aquático, talvez ela seria uma boa conversa dizendo o seguinte: olha, nesse momento eu preciso que você descarregue peso. Eu preciso que os seus ossos, ou suas células ósseas, trabalhem com estímulo e não com pouco estímulo, não é? Então, tudo depende né? Óbvio que se você unir tudo isso com ciência, com os bons estudos que te norteiam, e mais a experiência clínica, isso vai ter as vantagens, né? Então, eu vejo dessa maneira, né? Só para complementar a resposta dele aqui.
Tem mais uma pergunta? Vamos fazer a Sim, última aqui. o Luiz perguntou qual a importância do uso do flutuador em partes do corpo para facilitar ou dificultar o movimento, brincando com a densidade, ou mesmo para trabalhar uma função específica. O flutuador, ele vai... O flutuador, ele é um caso sério, flutuador, porque ele causa discórdia. Mas eu já falei, né? Dependendo de onde colocar, né? Eu tive um paciente, eu tenho também gravado, é engraçado, um paciente adulto, atáxico, e ele não precisava de flutuador. Ele ficava em pé, o membro inferior dele, quando ele transferia peso para o lado esquerdo, o membro inferior contrário, o direito, já começava a subir. Então, assim, a própria ação do empuxo ele já favorece, né, o movimento também. O flutuador ele pode tanto facilitar como resistir, né? Aquele é um conceito básico, né? Então você pode se afundar, ele vai servir como uma força, uma resistência, né, ao movimento, né? Mas geralmente como eu disse assim, aí você pode usar o flutuador como uma força resistiva para ganho de força, né, Jefferson? Ganho de força muscular, né? Ou para, vamos dizer, acentuar um pouco o empuxo como suporte na superfície da água, ou utilizar aí, no caso do BDRH, como uso 3 anéis, né? Os anéis de BDRH para se posicionar, né? O paciente. Então, o flutuador eu não uso com frequência mesmo, né? Eu acho que muitas vezes ele até atrapalha mais do que ajuda para esses meus pacientes, né? Não estou dizendo em linhas gerais. Não sei o que o Jefferson acha aí da opinião dele. Eu vou ter que perguntar para o José Luiz se ele quer a minha resposta ou se ele quer a sua resposta. Você é meu convidado. O José Luiz, eu acho que direcionou para você. Eu sei. Não vem me colocar em saia justa aqui, não. O José Luiz. Não, sim, mas o flutuador, eu realmente quase não utilizo. Ali foi uma situação mesmo em que eu entendo. Para trazer uma certa independência, desprendimento, né? Mas eu vou discordar um pouquinho de você, eu não discordo dos meus, em hipótese alguma, não discordo dos meus convidados. Assim, qual flutuador nós estamos conversando? No caso, flutuador à base de ar e com crianças, eu não uso, nunca usei, não peça que eu não usarei. Então, eu não vejo isso como resistência, eu vejo isso como a favor do empuxo, atrapalhando o controle de tronco, o controle que eu quero. Então, eu tenho esse pensamento e por ser treinado no Haluik muito cedo também, logo depois que eu me formei, esse conceito ficou e faz sentido, porque eu treino e sempre atendi as crianças com paralisia cerebral, sempre atendi crianças também como você, e nunca precisa, mas eu sempre tive uma piscina pequena ao meu lado, uma piscina de criança. Nos locais que eu trabalhei, eu tive essa sorte de ter uma piscina menor, entendeu? Então eu tinha essa vantagem. Então não é para uma resistência, porque você pensar em resistência, você tem que pensar na forma da força do arrasto. E força do arrasto precisa de área e precisa de velocidade. E um equipamento que favorece um empuxo, como o flutuador à base de ar, ele não colabora em nada, ele vai colaborar para um momento agonista e não para o antagonista. Então, você é muito mais facilitador do que resistor. O único momento que eu uso, nós só estamos falando isso porque a gente reviu seus vídeos e acabou, não tem problema nenhum, isso muda e você coloca e a sua opinião, e a Isabela está aí feliz e o outro menino está feliz e acabou, a vida continua. Mas o segundo momento que eu utilizo, o único momento que eu utilizo é, de fato, quando eu dou o treino do BDRH, das 24 posições, e que eu faço o treino de tronco. E aí eu tenho que deixar bem claro o seguinte:
nunca, em hipótese alguma, encher esse flutuador de braço o máximo de ar. Só apenas uma soprada. Assoprou, prendeu. E colocou no tornozelo quando a sua alavanca é membro superior e você vai fazer os movimentos de alavanca curta ou alavanca longa com membro superior e a perna vai estar lá. Por quê? Se ele estiver totalmente cheio, ele vai elevar a sua perna para a superfície e vai diminuir a resistência. Então, o teu objetivo de isometria de membro inferior, além da contração do tronco, você vai perder. Então, por isso que é muito pouco de ar nesse flutuador para manter o pé assim. E aí, se você quiser aumentar a resistência, você tira esse flutuador e a perna vai cair. A perna caindo, ou, consequentemente, o plano frontal aumenta. A resistência frontal, desculpa. A resistência frontal aumenta. Então, é a única situação que eu tenho flutuador no hospital para usar. Agora, para criança, para Hallwig, a possibilidade de usar flutuador é zero. Mas isso é o treino do Hallwig e eu uso um pouco da lógica da física com lógica do treino do coisa. Que na década de 80 não era claro isso, e que você usou e que as pessoas se deram bem, acabou, ponto. Não tem muito o que fazer. O que você acha? Se você, o flutuador, esse inflável, se você afundar, ele faz uma resistência. Ele resiste. Aumenta a ação do empuxo aí, você resiste. Agora. Então, mas é só no angonista, né? A gente precisa. Mas a gente precisa ter os dois, entendeu? Para eu trabalhar a resistência com um paciente musculoesquelético, se é uma coisa que eu não vou fazer, é usar resistor à base de ar. Eu vou usar um resistor que tenha uma área e velocidade. É só isso. Eu sempre gostei de usar muito também a resistência da água, você sabe, né? A resistência da água. Então, você aumentar a velocidade do movimento dentro da água, você pode progressivamente aumentar a resistência da água, a resistência ao movimento, né? Então, isso é uma coisa bacana. Porque muitas vezes o flutuador também, ele leva o movimento para onde a gente não quer, né? Ele meio que desestabiliza o movimento, né? Ele dificulta um pouco a coordenação, né? É melhor muitas vezes sem flutuador, só usando o deslocamento dentro da água. Então, por exemplo, tem momentos em que a gente leva a criança para, vamos dizer, se eu desloco ela para trás e peço ela fazer a abdução de ombro, né? Se eu aumentar a velocidade, você tem uma resistência que a água ela vai promover durante esse movimento, né? Ou se for em direção caudal, aumenta a resistência na adução. Então, isso é bacana, você pode usar lá a técnica, vai e vem, você vai e volta, contrações repetidas, você pode usar um pouquinho dessa resistência. Dependendo da situação, dependendo do que você quer. É bacana. E você sabe que hoje que é um dia de flashback para você, de remember, olha que só, lá no Facebook, aqui no Facebook está um dos meus primeiros pacientes que eu ensinei a nadar, inclusive, e que levei para o campeonato de natação, é o Claudines, ele está aqui, ó, e ele mandou uma mensagem para a gente aqui, ó. Imagina, ele é um lesado medular também, ele teve uma lesão medular por moto. Que legal, parabéns. E o Claudines, ele junto com o menino que tem uma sequela de mielomeningocele, a gente foi para um campeonato de natação em Recife. Nossa. E eu levei o Claudines, lesão alta dele, é alta, e fomos conseguimos a passagem, fomos para o campeonato de natação, eu, Claudines e um garoto, um jovem, daqui da cidade, aqui próximo de Londrina. E vamos para o primeiro campeonato. E eu lá cuidando do Claudines e ele aprendendo a nadar. E legal, hoje o Claudines ele dirige, ele dá aula, o Claudines dá aula para fisioterapia. Ele é maior. Se o fisioterapeuta manusear errado, você falou manuseio, né? Se o fisioterapeuta manuseia errado, ele já dá aula. Vai levar um puxão de orelha, né? O Claudines ele é bruto. Parabéns, Claudines. Você teve uma pessoa aí que
Muito nobre aí o trabalho, né? Muito legal. Você vê o que marca, né? Ah, olha a sua carinha, o Jefferson, de felicidade. Isso é a coisa mais gostosa, mais gratificante de a gente ter essa percepção do outro, né? O quanto você fez o bem, né? Fazer o bem, né? Isso é muito legal. Acho que isso aí que... Isso aí. Bom, Carlos, você tem alguma pergunta para ele? Eu não tenho perguntas, e Delbrando, obrigada por compartilhar com a gente. Eu acho que tudo que você disse em relação ao vínculo terapeuta-paciente, o acrescentar sobre ser melhor a cada terapia, de você se autoavaliar com os vídeos e tentar transformar ainda mais o seu atendimento em excelência, isso foi muito bacana. E principalmente do prazer da criança, que é a diversão, isso dentro da água se torna até exagerado às vezes, e como você mantém o controle da terapia, porque a gente sabe como é difícil trabalhar com criança e manter a ansiedade delas, né, dentro de um meio tão difícil. E obrigada por ter compartilhado com a gente todos esses valores e todos esses pontos importantes dentro da sua trajetória, da sua história, foi muito bacana ouvir. Muito obrigada. Cara, muito obrigado pela sua palavra, viu? Eu fico muito feliz, assim, muito agradecido por ouvir essas palavras. Para mim é muito... Depois de mais de 30 anos na profissão, né? Depois de 30 anos não conta mais, viu, Delbrando? A gente... Isso, o tempo talvez... O que seja bacana é a experiência, mas depende de como você a fez também, né, Jefferson? O tempo, eu digo para os meus ex-alunos lá da faculdade, né, para a galera que está começando, mas então você conhece muito, não é bem isso. Talvez o pouco tempo que você tem valha mais do que o tanto tempo que eu tenha, né, que eu tenho. Então, o que é importante é essa imersão, né, do conhecimento e, assim, e humildade, viu, gente? Porque as coisas mudam frequentemente e a gente precisa estar aberto a mudanças, precisa estar aberto a ouvir. O único problema nosso, muitas vezes, é de acreditar que já sabe tudo, né? Você chega um momento e fala assim, eu já sei disso. Nossa, de novo isso. Está errado. Significa que você está perdendo a oportunidade. Isso eu percebi muito no Congresso, colegas próximos, de ver assim, detalhes de como que, puxa vida, eu poderia ter feito dessa forma, talvez o caminho fosse melhor, né? Então, é muito gostoso isso. Então, eu sou muito humilde, assim, quem me conhece, eu não tenho a menor presunção. O Jefferson me convidou, eu falei, Jefferson, eu não estou atendendo no momento, mas eu tenho uma gama de material bacana, assim, que a gente pode expor, sabe? Pode trazer. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha e que apenas observe, não precisa a gente nem falar, observe. Eu acho que é algo... Sorte a nossa, todas essas gravações, hein? Porque poucas pessoas conseguiram compartilhar, assim, bastante vídeos e expor a terapia para nós. Então eu falei assim, porque acaba sendo tudo muito rápido, apresenta rápido, eu fiz o tal, gente, perdão, não estou criticando de forma alguma, nossa senhora, estou dizendo se é certo ou errado, é que às vezes eu fico na ânsia, eu queria ver como ele faz, como é que ele entra com esse paciente dentro da água, né? Porque quando eu entro na piscina, eu quero ver como que o colega... Eu fiquei lá nessa clínica em São Paulo, eu ficava observando eles atenderem. Ninguém falava para mim, olha, Brando, você vai fazer assim, assim. Eu ficava observando. Lá em 86, gente com 15 anos de profissão, que começou na fisioterapia, primeiro na turma de fisioterapia, sabe? Então, e numa humildade, eu ali observando, e aí, de repente, eu entrava ali, você quer vir aqui? Eu conversava, assim, observando, porque dentro da água é diferente, acontece diferente, a água ela modifica todo o movimento, o Jefferson entende muito bem, ele consegue hoje fazer ponderações, e que eu estou aprendendo com ele. Imagina. Não, eu só sei de uma coisa, o pessoal da CD, que são meus amigos, eles queriam ver fogo no parquinho. O Zé Luiz e o Douglas aqui. Não, mas o pessoal está te parabenizando
o que importa é a abordagem humanizada com ou sem flutuador. Isso é uma discussão totalmente desnecessária, e porque o ponto é, olha, o meu manuseio foi assim, foi assim, Sim. e as pessoas evoluíam, e às vezes a gente não tem uma resposta linear, a gente tem algo, como eu já falei lá no congresso, algo que é caótico, e a gente pensa que a gente está numa linha de raciocínio, e o paciente está respondendo de outra maneira. A água promove isso, a água provoca isso. Só quem trabalha na água e gosta da água entende que a água é caótica. Então, se você for para numa linha de raciocínio, o ar, muito ar, provoca muito mais instabilidade nas rotações, ou ela não estimula de fato o recrutamento de unidades motoras, é uma discussão inócua, porque a água por si só é caótica, e o que importa é a satisfação do paciente, né? Então, é isso que a gente tem que... O diálogo é isso, essa lógica que... Como que eu vou ter uma resposta linear se as moléculas hidrogênio e oxigênio são caóticas num ambiente quente, úmido e desestabilizador? Não é? Então, alcançou a função? Exatamente. Conseguiu executar? Conseguiu. E outra, eu quero saber da Isabela e do Claudines, que são dois pacientes de mesma idade nossa, de tempo, de conhecimento, né? Eu conheço o Claudines há 30 anos e você conhece a Isabela há 24 anos, 25 anos. Então, quer dizer, com ou sem boia, eles nadaram com ou sem boia, com ou sem estímulo, com ou sem rotação adequada, eles se deslocam e eles têm essa memória não só afetiva, motora e afetiva, né? Eles sabem que é o carinho que foi dado a eles na hora do atendimento. E encontrar o equilíbrio, e cada um encontra da sua forma o equilíbrio dentro da água. A gente precisa entender e não estabelecer também um padrão de comportamento, né? A gente precisa oportunizar que consiga realizar uma função. Então, por exemplo, ali eu coloquei a boia só para ela experimentar um pouquinho. Ela fez a rotação? Fez. Apoiadinha na boia? Ela fez. Ela conseguiu, ela veio, ficou, levantou, tal. Tá. Os pais, eu quis comentar com eles, olha, se você for usar, desprender um pouquinho, porque há muito questionamento também, né? Muitas vezes os pais perguntam. Então, pode usar um pouquinho, mas não é isso o trabalho, não é o foco, né? Mas vale como função? Legal. Tudo bem. Hildebrando, muito obrigado. Antes de agradecer de fato vocês dois, eu só quero fazer 2 anúncios. O primeiro anúncio é de um evento que vai ter organizado pela a minha amiga fisioterapeuta de São Paulo, Patrícia Guedes, que se chama um evento pós-Covid, no dia 20 de junho, e vai ter vários profissionais que não tinham experiência com atendimento especificamente no pós-Covid e que hoje adquiriram muita experiência para lidar com pacientes e com as sequelas do Covid. E isso lembra um pouco da nossa história, né, Hildebrando? Eu comecei a trabalhar 10 anos depois de você, começo a trabalhar em 91, meu primeiro paciente é na água, você acaba começando a trabalhar em 82 e 83. Então, quer dizer, a diferença entre eu e você são 8 anos. E qual é a experiência que você tinha e que eu tinha? Sendo nadador. E ter sido talvez um bom aluno, um aluno interessado nas coisas, e ter boa contextualização de solo, né, de cinesioterapia. Eu acho que hoje os profissionais que estão atendendo o Covid, eles têm essa formação muito boa, que são os profissionais que vão participar, e que foram aprendendo a lidar com os pacientes que chegam com a sequela do Covid. Então, eles usam todo o raciocínio clínico, que é baseado em uma parte na fisiopatologia e outra parte na biomecânica e até a fisiologia, para tomar as decisões com o paciente com Covid. Então, eu acho que é bem legal. Lembra um pouco essa história nossa que a gente está contando aqui, né?
Quem que na escola ensinou você a atender uma paciente com mielomeningocele? Imagina. Quem que na minha escola eu aprendi, sabia atender o paciente com lesão medular, porque a nossa escola, ela é uma escola, a universidade aqui, ela tem uma tradição muito grande com lesado medular, com grandes professores, inclusive estão aposentados e tal. Esses professores ensinaram muito para a gente, só que a gente nunca levou o paciente lesado medular para a água. Então, quer dizer, quem é que ensinou? Mas a minha base era sólida no atendimento do lesado medular fora. A sua base era sólida para atender uma criança, mas não na água, e não na água, como no meu caso, como você, entendeu? Exatamente. Na faculdade, assim, eu desbravei, viu, Jefferson? Olha, eu desbravei, assim, eu digo, não estou sendo... Eu digo desbravei, eu tive que buscar caminhos para encontrar um raciocínio que eu pudesse trazer essas pessoas para dentro da piscina e que fosse prazeroso e que fosse funcional. Isso. Né? Eu tenho a impressão que isso acho que não muda, não, hein? Eu acho que não muda, porque todos que querem ir para a piscina, eles vêm à piscina como um aspecto funcional, tentar desenvolver tendo possível uma certa autonomia e tudo, mas também ser um ambiente prazeroso. Legal. Né? E é isso aí. Então, deixa eu fazer, antes de passar a palavra para você finalizar, meu segundo recado é sobre um curso online de bioestatística que eu vou estar ministrando, que a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil convidou para eu montar esses módulos, desmistificar, tentar interpretar e aplicar no seu dia a dia. Isso vai ser muito legal, porque eu gostaria de trabalhar bastante com os clínicos e fazer com que eles, na hora de ler um texto, na hora de se educar, não pulasse essa parte, porque essa parte é extremamente importante. E você, olha, essa parte estatística eu não li, não, eu só li o resumo, os objetivos e fui direto para a conclusão, para saber o que ele concluiu, né? Não pode passar batido, não. Então, vai ser totalmente online, e foi já uma experiência que eu tive, dando aquele curso de prática baseada em ciência que você participou, né? Foi uma coisa muito legal também. Nossa. Tá bom? Então, para encerrar, Carlinha já falou o tchau dela, eu também já te agradeço a Carlinha, e você pode finalizar aí, dobrando, por favor. Tá bom, gente, muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem até aqui, esse horário aqui, ouvindo um pouquinho a gente, né? E dando essa oportunidade de mostrar um pouquinho como a gente fez durante um bom período, né, de tempo da vida, de produzir algum tipo de mudança na vida dessas pessoas, não é? E principalmente da gente, porque olha que a gente aprende, hein? A gente aprende demais. Então, eu deixo aqui o melhor para vocês, muita saúde, muita paz, que nós possamos passar por tudo isso com essa alegria aqui, com esse dinamismo aqui do professor Jefferson, que eu acho assim, o cara inventa coisa o tempo todo, ele não para. Eu realmente, eu não sou de puxar saco, não, Jefferson, eu estou dizendo sim, eu falo com sinceridade. Eu acho muito legal. Mas assim, para de inventar moda, né? Não, fica em casa. Já que não é para ficar em casa, né? Já que é para ficar em casa. Jefferson é impressionante, eu não o conhecia, conhecia por nome, sabia que era uma pessoa aí do bem, uma pessoa na fisioterapia de referência, mas eu tive a grata oportunidade de conhecer lá no curso, né, no ano passado, e, cara, é muito legal. E, assim, revivi agora todos os amigos aí da fisioterapia aquática, e contem comigo no que eu puder ajudar, no que eu puder auxiliar aí. A gente, o Jefferson sabe, nós organizamos aí no ano passado uma pós-graduação, né, especialização em fisioterapia aquática. A gente espera agora dar tudo certo agora a partir de agosto, com colegas assim excepcionais, né, na fisioterapia aquática, e conto com vocês. A gente vai. Fala o nome da universidade, onde que é que está sendo na Unip Sorocaba. Sorocaba é, né, importante. Em parceria com o Instituto Privilege. E ótimo. Né? Instituto Privilege e Unip Sorocaba.
Especialização em fisioterapia aquática. Especialização em fisioterapia aquática. Assim, foi uma coisa que eu fui levado a isso, né? E eu sou muito grato, né, ao UNIP, ao Instituto Privilégio, em nome da professora Beatriz, que é coordenadora, inclusive, do curso de fisioterapia lá da Unip Sorocaba, e diretora, né, presidente do Instituto Privilégio, nos deu a oportunidade, elaboramos um projeto pedagógico, lógico, com auxílio e com a presença de Jefferson e outros colegas, não é? O qual eu os consultei, porque eu não tenho a menor pretensão, volto a falar, o que eu quero é ver essa fisioterapia aquática crescer, ver os colegas trabalharem, para que os nossos pacientes, a população, ela tenha um ganho com isso. E, principalmente, também, os profissionais, os alunos, que possam evoluir técnico-cientificamente, né? Então, logo, nas redes aí, nós estaremos divulgando novamente, para agosto, reinício aí, para logo antes disso as inscrições, não é? E vir a somar, porque eu sei que tem outros colegas, não é? Que também desenvolve a especialização aqui no Brasil, e para mim é um orgulho, não é? E a gente vem para somar, enfim, vamos somar, a gente precisa disso, vamos crescer todo mundo junto, não é? Beleza. Todo mundo ganha com isso, não é? Tá bom? Valeu. Um grande abraço, boa noite, fiquem bem. Boa Um noite. abraço a todos. Jefferson. Muito obrigado Abraço, pela obrigado pela oportunidade, viu? Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Se cuidem.